Abacuque 3, de 1 a 19, a gente vai lendo à medida em que for avançando aqui. O que o pecado gera em você quando você o vê? Nos outros, existem algumas reações. Mas e em nós? Quando você olha para o espelho e identifica áreas que precisam ser tratadas. Ao mesmo tempo que o juízo ou a ira de Deus produz. Quando olhamos para o pecado dos outros, realmente Deus tinha que tacar fogo do céu e consumir esse miserável. E essa ira, quando aplicada a nós? Será que seria com a mesma medida? Com a mesma intensidade? Na mesma pressa? Parece que é sobre isso que o capítulo 3 trata. Porque o que nós vimos até agora em Abacuque é um profeta que assume a voz do povo, o clamor do povo, pelo menos da minoria, que se sente oprimida pela maldade, não vê escapatória. Os que oprimem são os que seriam os salvadores. Eram os sacerdotes, eram os juízes, e são eles os cabeças do pecado. O próprio rei faz isso. A quem clamar quando chega a esse ponto? Então Abacuque está fazendo o que qualquer crente faria, certo ou errado, mas está fazendo. Ele leva as suas questões a Deus. E o coração dele está vazando e transbordando nas questões. Então ele representa a voz do povo e ao mesmo tempo também evidencia questões no coração do povo. E Deus não só vai responder algumas coisas que ele pergunta, como Deus principalmente vai tratar o coração deles e não vai mudar os seus planos. É isso que Deus diz nas respostas. A primeira pergunta é: o senhor não vai fazer nada? Deus responde: eu estou trabalhando. Eu vou fazer. A propósito, vou mostrar para você a minha agenda. Olha, tal dia vai chegar aí o inimigo e vai arrebentar com tudo. Não gostei da resposta, Deus, porque não faz sentido. O Senhor é o Deus da aliança, nós somos o teu povo. Como é possível que esse povo que vem do norte, que vem de uma região onde as pessoas nunca temeram o Senhor, eles são inimigos, eles são ímpios, são piores do que a gente? E a resposta de Deus, no capítulo 2, não é o que Abacuque gostaria de ouvir. Na verdade, Deus não responde a Abacuque. A pergunta é por quê? Deus simplesmente responde: irei castigá-los. Mas e o meu porquê? Ele não vai ser respondido. Vou castigá-los, tanto quanto irei usá-los para castigar o meu povo. Só que o caso deles é diferente, porque eles são ímpios. O meu justo vai viver pela fé. Quando eles chegarem, abaixem as armas. Se rendam. Essa vai ser uma marca característica do justo. Ele vai esperar o juízo. Ele vai viver pela fé no que eu prometi. E termina o capítulo 2 com uma visão celestial. Deus fazendo um contraste entre ele e os ídolos. Os caldeus eram idólatras. Eles idolatravam as suas redes, diz o final do capítulo 1. Mas os judeus também eram idólatras. Eles também tinham se afastado de Deus. E Deus compara a sua pessoa com os ídolos. E ele diz: quem são os ídolos? Criados por seres humanos? Nada são. Ai daquele que faz isso. O ídolo não ensina, não há vida no ídolo. Ele não tem vontade. Mas eu, o Senhor, estou no meu santo templo. Longe, distante dessa terra pecaminosa, ímpia. Onde você está, Abacuque? Cale-se dele os caldeus, cale-se diante dele os caldeus, cale-se diante dele os judeus, cale-se diante dele os justos. Todos fiquem quietinhos. Estou agindo, não perdi o controle da história. Como que Abacuque reage é o capítulo 3. Quanto tempo demorou para Abacuque ter essa reação? A gente não sabe. A gente sabe que é uma ruptura. O texto vem numa toada, ele muda. Ele vinha em preto e branco, em cor de angústia. Agora ele está colorido. Por que isso aconteceu? Porque algo aconteceu no coração do profeta.
O capítulo 3 é o que Abacuque faz depois de ouvir sobre a ira que Deus prometeu trazer. A visão de quem Deus é, a visão da santidade de Deus e a visão da ira contra o pecado. Como reagir diante da ira prometida por Deus? Abacuque pode ensinar para nós aqui pelo menos 3 atitudes. A primeira está nos versículos 1 e 2. Diante da ira prometida por Deus, tema e clame por sua misericórdia. Tema e clame por sua misericórdia. Olha os versículos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O versículo 1 apresenta para nós o que isso aqui deveria ser depois que Abacuque escreveu. É uma oração, foi assim que ele orou, mas era para se tornar um cântico. Começou com uma oração privada, mas depois se tornaria um louvor, em que o povo cantaria. Bom, que povo cantaria esse louvor? O povo que está prestes a ver pelos portões da cidade entrando a Babilônia. O povo que veria os seus compatriotas serem mortos e que seria levado ao cativeiro. O povo que, à margem dos rios da Babilônia, se lembraria de tudo que aconteceu, refletiria por 70 anos, esperando a promessa de libertação. E o povo que voltaria para Jerusalém, para que não repetisse os mesmos erros. Cantaria. Cantaria o quê? Cantaria o versículo 2. O conteúdo da oração de Abacuque começa com uma ação no versículo 2. Senhor, eu tenho ouvido a tua fama. Ele ouviu. Abacuque começou perguntando, questionando. Ele não começou ouvindo. Todos os profetas começam ouvindo. Abacuque começa perguntando, inquirindo. É a primeira vez que Abacuque diz, eu ouvi. Eu ouvi, Senhor. Eu dei atenção ao que o Senhor disse. E não só atenção ao que o Senhor disse. Eu dei atenção às tuas obras. E ouvi a tua fama. Essa palavra pode ser traduzida por declarações, por obras, por feitos. Do que é que ele está falando? Ele está falando do que Deus acabou de falar. Juízo, castigo, ajudar por meio da Babilônia, a Babilônia por causa dos seus pecados e a todas as nações. Haverá um dia em que a glória do Senhor cobrirá toda a terra. Uau! Eu ouvi isso e então eu tive a seguinte reação. Versículo 2 continua. Eu me senti alarmado. Eu temi. A palavra aqui é bem profunda, ela traz a ideia de se dobrar, de se ajoelhar ou até deitar com a boca no pó e reverenciar, respeitar com espanto. Eu me abomino no pó e na cinza. A gente lembra de pessoas que encontraram com Deus e caíram como mortas. Me lembro de João, na ilha de Patmos. Caí como morto. Que reação interessante. O juízo de Deus deveria nos fazer tremer. Tremer. Ao invés de olhar para as pessoas, com o nariz empinado, um olhar altivo, arrogante, você merece mesmo o juízo de Deus. Como se o juízo de Deus estivesse na nossa mão e nós aplicássemos ele a quem nós quiséssemos. Esse juízo de Deus está na mão dele. E nós estamos junto com os outros. Ouvir falar de um Deus santo, irado contra o pecado, deveria nos levar ao temor, não à altivez, não à consideração de que eu não sou tão injusto quanto aquele ali merece mesmo juízo.
nós não estamos isentos a esse juízo. É sério lidar com o conhecimento de Deus, e quanto mais o conhecemos, mais isso deveria gerar temor. O que eu estou fazendo da minha vida? Ai de mim. Ele tem um pedido no versículo 2 ainda: aviva a tua obra, ó Senhor. Isso aqui está dentro de um relacionamento com a frase que vem em sequência, no decorrer dos anos. No decorrer dos anos, fase é conhecida. Isso é uma poesia. A poesia está relacionando uma frase com a outra. Para Abacuque, avivar a obra e fazê-la conhecida é a mesma coisa. Para Abacuque, basicamente, o que ele está dizendo: Senhor, faz o que o Senhor disse que vai fazer. E o que o Senhor sempre fez. E o que o Senhor sempre fez? O Senhor sempre puniu o pecado. Sempre. O Senhor não deixou de ser santo. Pode não ser no tempo que eu gostaria, do jeito que eu gostaria, mas o Senhor há de fazer isso. Portanto, Senhor, pela primeira vez, ao invés de questionar por quê, mas por que desse jeito, eu simplesmente digo: Senhor, faz. Faz. Quem sou eu para me opor ao Senhor? Faz. Porém, Senhor, ele faz um pedido. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Eu sei que o Senhor vai agir com ira. A tua justiça é a tua ira em ação. A ira que vai acumulando, e chega um ponto em que, como uma taça, ela transborda. E nessa hora, vem a justiça, vem o juízo. Faz isso, Senhor. O que é que eu vou fazer? Vou me opor? Eu não vou conseguir impedir isso. Mas, Senhor, quando o Senhor fizer isso, lembra-te da misericórdia. Senhor, castiga o pecado do meu povo. Castiga o pecado do povo que vai castigar o meu povo. Mas se lembre da compaixão. Porque o Senhor não é só isso. Eu sei que o Senhor não é só justiça. Eu sei que o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Eu sei que o Senhor também é um Deus de compaixão. Será que nós seremos capazes de orar dessa forma? Senhor, pode mandar juízo. A gente gosta de usar esse texto para falar de avivamento. Avivamento é esse. Deus traz raio do céu. Arrebenta. Castiga. Pune. Será que teríamos capacidade de orar assim? E talvez teríamos prontidão para encarar um negócio desse? Estou pronto para um juízo. Se o dia do juízo acontecer hoje, eu estou com mãos limpas diante do Senhor. Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Como eu posso orar assim? O Abacuque está orando agora. Mas, Senhor, lembre-se da misericórdia. Misericórdia para mim, porque se o Senhor mandar o juízo agora, eu estou perdido. Mas, a misericórdia para mim sim, mas também a misericórdia para os outros. Porque eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que olhar para a nação que vai sofrer. Crianças vão morrer, mulheres vão ter barrigas vazadas, vão perder os seus bebês. Tem misericórdia deles também. E por que não ter misericórdia dos povos? Os caldeus estão perdidos, são idólatras. O Senhor se preocupa com eles, o Senhor os criou também. Tem misericórdia, Senhor. Misericórdia a mim, misericórdia aos outros. A preocupação com o perdido é sinal de um coração tratado por Deus. Quando não temos preocupação com o perdido, quer dizer que tem alguma coisa errada no nosso coração. Tem alguma coisa errada no nosso coração. Lembra do filho mais velho que fica em casa quando o filho mais novo vai embora? Na parábola que Jesus conta. A parábola não do filho pródigo, porque Jesus começa aquela parábola falando de um pai que tinha 2 filhos. É a parábola do pai amoroso, que trata com amor tanto o filho que vai embora, mais novo, curte a vida no mundão, quanto trata com amor o filho que fica e acha que é justo, e acha que merece mais que o outro. Preocupação com o perdido é sinal de um coração tratado por Deus. Essa é a primeira reação diante da ira prometida por Deus. Tema e clame por misericórdia. Tem uma segunda reação que Abacuque descreve para nós a partir do versículo 13 até o versículo 15. Lembre-se de seus atos de justiça no passado.
diante da ira prometida por Deus, lembre-se de seus atos de justiça no passado. Abacuque acabou de falar para Deus se lembrar da misericórdia. Na ira, lembre-se da misericórdia. Ouviu falar das obras de Deus, obras de juízo, mas também de salvação, porque ele sabe que Deus tem misericórdia. E aí, a partir do versículo 3, ele descreve, ou ele lembra, ações de Deus no passado. Na verdade, a linguagem desses versículos apresenta para nós uma visão. É como se Abacuque quisesse pintar na mente dos ouvintes e dos que estão cantando ou ouvindo aquela melodia. Imaginem-se lá. Vejam isso. Deus o pediu para imaginar, ou melhor, Deus lhe deu uma visão no capítulo 2. A visão da calamidade, do juízo. E agora Abacuque, e essa visão é do futuro, agora Abacuque pede para que o povo imagine junto com ele o passado. E é curiosa a linguagem do profeta nesse trecho, porque do versículo 3 até o versículo 7, ele está se dirigindo aos seus ouvintes, ele está se dirigindo ao povo que está ouvindo a melodia. Mas a partir do versículo 8 até o versículo 15, ele não se dirige mais ao povo, ele agora se dirige a Deus. Então, naturalmente, Abacuque está dividindo o seu argumento aqui. O que ele diz ao povo? Versículos 3 a 7, olha lá. Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão, o seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Para um bom conhecedor da história de Israel, nós temos a alusão aqui ao Êxodo. O Monte Temã, ou a região de Temã, o Monte Parã, são ao sul de Israel, o local do Êxodo. A península do Sinai, onde o povo ficou ali rodeando, onde encontrou a lei. E no versículo 3, nós não temos isso em português, mas entre essa frase, Deus vem de Temã, o santo vem do Monte Parã, há um selá, um interlúdio. Quando a gente encontra isso, para e pensa no que você acabou de ouvir. Deus vem. Isso arrepia. Deus vem. E como Ele vem? Ele vem em glória. Ele vem em louvor. Versículo 3 diz: louvor no céu e na terra. Versículo 4, luz e raios vem junto com Ele, a demonstração de todo o seu poder. Parece que Abacuque está lembrando quando o monte Sinai fumegava e raios caíam do céu e o povo não queria se aproximar, e só Moisés se aproximava. Toda a glória de Deus na entrega da lei. Versículo 5, peste, a praga. As pragas, a memória são as pragas do Egito que Deus trouxe ao faraó contra os deuses do Egito. Versículo 6, Deus para. Aquele Deus que vem em glória, Ele para e Ele olha. E só o fato dele parar e olhar faz com que a terra trema e as nações sejam sacudidas. E quem sou eu para questionar esse Deus? O monte treme e eu com o dedo em riste o questionando. Ele ainda diz no versículo 6, ele abala os montes, aqueles montes antigos. E aí tem uma declaração no final do versículo 6. Os caminhos de Deus são eternos. Seus planos, as suas ações são planejados eternamente. Ele é soberano. Ele não perdeu o controle. Ele não está criando a história à medida que a história vai acontecendo. As coisas estão acontecendo exatamente como Ele planejou.
Mas como isso funciona? Como ele vai permitir o sofrimento do seu povo? Como isso estava contemplando a queda? Como isso contemplava a opressão maligna contra o povo de Deus? Como isso contempla o sofrimento de pessoas? Os caminhos de Deus são eternos. Eu não sou. Como é que eu vou me propor a justificar, a explicar ou a questionar a Deus se eu não sou eterno? Ele tem caminhos eternos. Versículo 7, ele finaliza esse trecho falando com o povo. Cusã e Midian estão em aflição, em temor. Eram as nações ao redor que ouviram falar de como Deus derrotou os egípcios. E eles, quando Raabe recebe os espias, ela diz: a gente tremia aqui dentro. Os nossos corações derreteram de medo de vocês. E é por isso que Raabe se rende. Ela sabe que o Deus que está vindo vai julgar, vai acabar com Jericó. O que Abacuque está dizendo ao chamar o seu povo a olhar para esse evento, Deus libertando o seu povo no êxodo, ele mostra muito claramente: Deus estava com Israel. Esse Deus glorioso, cheio de ira, que está marchando para Canaã, e nós sabemos o que ele vai fazer em Canaã, ele vai acabar com Canaã por causa dos seus pecados. Esse Deus não destruiu o seu povo, que deveria ter sido destruído. Havia um mediador lá e havia uma aliança com eles. Foi feita uma aliança, o Deus glorioso dizendo: não vou acabar com vocês. Vocês vão receber outra face. Não a face da ira, mas a face da misericórdia. Deus estava com Israel. E aí, agora, ele se dirige a Deus e conta o que aconteceu em seguida. E parece que a partir do versículo 11, em primeiro lugar, ele vai falar sobre a alusão, ele alude à conquista da terra. E isso vai do versículo 8 até o versículo 11. E depois, do 12 ao 15, ainda conversando com Deus, parece que ele traz à mente a vitória contra os inimigos ali em Canaã, uma vez que eles já tinham entrado na terra. Olha como o texto se desenvolve. De 8 a 11. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco. A tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem. Torrentes de água passam. As profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Vimos novamente perguntas de Abacuque, mas perguntas num tom completamente diferente das primeiras. As primeiras eram inquisidoras, provocativas, questionadoras. Agora, elas têm a sua própria resposta. São perguntas retóricas. A resposta está nas próprias perguntas. Senhor, o Senhor está irado é com os rios? O Senhor está irado é com a natureza? Em Deuteronômio 9:5, Deus tinha dito: não é por causa da justiça de vocês que eu vou usar vocês para destruir os cananeus. É por causa da maldade, da medida da maldade deles, que chegou ao ápice. Não achem que vocês são mais justos do que eles. Vocês serão meus instrumentos para derrotá-los. O povo sabia muito bem que a ira de Deus era contra a maldade das nações e era para confirmar as promessas de Deus. Então Deus é descrito a partir do versículo 8 ainda como um guerreiro, um comandante, um soldado do exército. Versículo 9, ele é um flecheiro. Versículo 10, quando ele chega, os montes se estremecem e as águas também se dobram a ele. Interessante, ouvindo a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. E aí, no versículo 11, ele diz que o sol e a lua também, claramente lembrando do que aconteceu com Josué, na conquista, no início da conquista da terra. Depois ele continua e ainda nessa direção a Deus, ele faz uma alusão à conquista ou à vitória contra os inimigos uma vez na terra. Versículo 12 até versículo 15. Na tua indignação, marchas pela terra. Na tua ira, pisas as nações. Tu sais para salvar o teu povo.
para salvar o teu ungido. Feres o chefe da casa dos ímpios, deixando-os descobertos dos pés à cabeça, traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais, como tempestade, avançam para me destruir. Alegram-se, como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa das grandes águas. De novo, a palavra ira é repetida no versículo 12. Na sua indignação, o Senhor marcha, o Senhor pisa sobre a terra, sobre as nações. Versículo 13 é curioso, porque no versículo 13 ele traz uma declaração interessante. O Senhor está vindo para salvar o seu povo. Opa! Não era só juízo contra as nações, mas essa marcha de Deus também é para salvação. E aí algo assim que parece desconexo do livro. Para salvar o seu ungido. O ungido, no caso aqui, é o desgraçado que lidera tudo isso. O rei, descendente de Davi, é quem está fomentando a maldade. É esse ungido que o Senhor vai salvar? Não. Não. Eu me lembro que o Senhor prometeu que haveria um ungido, um rei descendente de Davi. O Senhor salvaria o seu povo. Eu me lembro que o Senhor tem uma promessa de um reino eterno. E o Senhor vem. O Senhor vem para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. O Senhor fere todos os ímpios, os seus líderes, os humilha. Apesar deles se alegrarem, porque olham para a gente como presa fácil, é o que ele diz no versículo 14. Eles vêm gananciosos, alegres, como se nada os impedisse. Mal sabem eles que o Senhor os vencerá. E o versículo 14, ele ainda diz, aqueles que se levantam contra mim. Ele está lembrando da história, mas ao mesmo tempo ele está falando da época dele. O mesmo Deus que veio lá é o Deus que está vindo aqui. Ele está vindo na pessoa dos babilônios, mas depois ele vai punir também esses caras. O Senhor marcha pelas águas, ele diz no versículo 15, pelo mar, pelas águas. Deus fez isso em 2 eventos, o Mar Vermelho e o Rio Jordão. Senhor, o Senhor lutava por Israel, é isso que Abacuque está dizendo. O Senhor não só estava com Israel, preservando Israel da tua ira, escondendo Israel debaixo da tua asa, o Senhor também lutava por Israel. Israel era um instrumento de justiça nas tuas mãos. Foi por meio de Israel que o Senhor trouxe ira aos cananeus. É disso que Abacuque lembra. Diante da ira prometida por Deus, lembre-se de seus atos de justiça no passado. Terceira e última reação diante da ira. É o que lemos nos versículos 16 a 19. Confie na salvação futura de seu povo. Diante da ira prometida por Deus, confie na salvação futura de seu povo. Olha o que diz nos versículos 16 a 19. Ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegrarei, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Mais uma vez, Abacuque diz que ouviu. E mais uma vez, ouviu o quê? Ouviu juízo. Ouviu ira. Mas ao mesmo tempo, ouviu graça.
Ele vem para salvar o povo. E quando ele ouve, todo o seu ser, diz o versículo 16, treme. Seus ossos e joelhos vacilam, é como se estivessem podres. Ontem a gente fez um exercício, né? Fomos descer a escada da casa do pastor lá, meus joelhos quase foram embora. Só que aqui não é por causa de um exercício, aqui é por causa da santidade de Deus. Quem sou eu para ficar de pé na tua presença? E aí ele tem uma conclusão ainda no versículo 16. Diante disso, que eu te ouvido, e a minha sensação foi de estar morto, o que eu vou fazer? Vou esperar. Vou esperar. E vou esperar em silêncio, até que o Senhor castigue os ímpios que estão para disciplinar o meu povo. Ele aceita as duas coisas. Aceita o juízo ao povo e aceita o juízo aos ímpios. Vou esperar. Não tem mais questionamentos. O Senhor não me respondeu porque os babilônios, mas está bom. Quem sou eu para te questionar? Só agora é que Abacuque aprendeu as lições de Deus. Lembra no capítulo 2, versículo 2, o que Deus disse para ele? Escreva a visão. Escreva, Abacuque. O que eu estou te mostrando, você vai repetir para as pessoas, elas precisam ouvir. E no versículo 3, Deus tinha dito para ele, vai se cumprir, então, espere. Escreva para que as pessoas ouçam, espere porque vai acontecer. E o que Abacuque está dizendo agora? Eu ouvi e eu vou esperar. Aquilo que é para os outros é para mim também. E ainda tem algo no versículo 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu vou me calar, em silêncio. Deus tratou o coração de Abacuque. Abacuque entendeu. Eu ouvi, eu espero e eu me calo. Sem mais questionamentos. Não vou me desesperar, Senhor. Nós precisamos ouvir. Ouvir sobre Deus da aliança, sobre o Deus do juízo. Ouvir. Falar menos e ouvir mais. O que o Senhor está dizendo? Quem o Senhor é? Como os meus pressupostos são confrontados por esse texto? Eu imaginava o Senhor de uma forma, eu imaginava a igreja de uma forma, eu imaginava a vida cristã de uma forma, mas o Senhor está me mostrando outras coisas. O Senhor está mostrando coisas que eu não gosto. Ouvir. E sabe o que eu faço depois que eu ouço? Eu espero. Eu não fico desesperado. Eu não tento fazer justiça com as próprias mãos. Eu não tento mudar as coisas. Eu espero. O Senhor está agindo. E eu me calo. Não posso falar precipitadamente coisas que eu não entendo plenamente. Se a gente não ouvir, a gente não espera. Se a gente não ouvir, a gente não se cala. Se a gente é precipitado e não espera, e se a gente fica falando pelos cotovelos coisas que não entendemos, é porque não está ouvindo. Comece ouvindo. Quanto mais a gente ouve, mais a gente espera e mais a gente se cala. E nós precisamos pregar também. Porque escreva, você tem que ouvir, as pessoas precisam ouvir. Pregar para que outros também esperem. Para que outros também se calem diante de Deus. Daí o nosso papel como profetas, como arautos, como pregadores. É para mim, mas é para o povo. E esse povo é tão tolo, é pior do que eu. Então você fala, eles não param de falar. Mas eles não estão escutando. Continua falando, porque se você parar de falar, você rompe a possibilidade deles ouvirem. Continua falando, porque para que eles esperem e se calem, eles precisam ouvir. Esse é o seu papel. É isso que você vai fazer, Abacuque. Por isso que ele está escrevendo essa poesia. E ali no versículo 17, ele coloca uma possibilidade. Na verdade é uma certeza. Ainda que, é óbvio que vai acontecer, Abacuque. As coisas que ele cita aqui são maldições previstas pela lei, pela aliança. Em Deuteronômio capítulo 28, são vários versículos, não dá nem tempo da gente abrir. Mas Deus tinha prometido. Se vocês quebrarem a aliança, eu não vou romper com vocês, mas haverá disciplina. E a disciplina será: vocês vão ver um inimigo cercando, esse inimigo vai entrar, vocês não vão vencê-lo, esse inimigo
vai levá-los cativos para outra nação. Lá vocês vão ouvir língua estrangeira que vocês não entendem. E durante esse processo não vai ter a colheita. Vocês vão plantar, não vão colher. O boi, vocês vão criar, é outro que vai comer. Vocês não vão ter nada. Porque eu quem dou essas coisas. O que Abacuque está reconhecendo aqui é: Senhor, enfim, percebi. Reconheci os termos da aliança. O que ele não fez no início. No início ele não se lembrou da aliança. No início ele só olhou para as circunstâncias e falou: está tudo errado. Agora sim, opa, Deus não abandonou a sua aliança. Deus não está sendo incoerente com os seus atos. Ele prometeu tudo isso. Eu é que não tinha percebido. Porque na minha ânsia de falar, de questionar os meios dele, eu não olhei para o que ele disse. Enfim, reconheci. Nós precisamos que Deus explique ou repita aquilo que ele já disse no meio da sua palavra. Muitas vezes a gente erra porque a gente esquece ou nem sabe. Por isso o valor da leitura bíblica. Por isso o valor do se afadigar no texto. O que Deus está fazendo? Como que eu interpreto essa situação? Deus já disse. Sou eu que estou sendo ignorante quanto a isso. E por isso o valor da pregação. Olha, pessoal, mais uma guerra no Oriente Médio. Sabe o que isso significa? Deus já falou que isso ia acontecer. Calamidades, governos, crimes, morte, massacres. Está te surpreendendo? Você não conhece o que Deus revelou já. Pregue, 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 até que o teu povo se lembre, conheçam o que Deus diz. Isso é o que vai trazer segurança. Versículo 18, ele diz ainda assim: maldições previstas pela lei, mas não deixamos de ser seu povo. Eu me alegrarei. Eu vou exultar. Em quê? Na nação? Na terra prometida? Nas bênçãos da aliança? Não, no Deus da aliança. No Deus da minha salvação. A palavra salvação, apesar de ser usada no Novo Testamento, soteriologicamente, aqui significa resgate. O Deus que vai me libertar das mãos deles. Eles vão vir, eles vão destruir tudo, mas Ele vai me dar segurança. O Deus da minha segurança. Mesmo na disciplina, Abacuque diz: nós somos povo da aliança. Deus não abandona o seu povo. O povo do pacto. A aliança que Ele tem. Essa aliança depende dele, não depende de nós. Não depende dos nossos acertos ou fracassos. Acertando ou errando, Ele continua fiel à sua aliança. E que salvação é essa? Abacuque descreve no versículo 19, começo do versículo 19, primeira parte. Ele diz: Deus é minha fortaleza. Não a terra, não as pessoas, não o rei. Deus é o meu poder, a minha força, a minha habilidade. Palavra que pode significar até exército. Curioso, né? A gente já viu fortaleza ou a imagem de uma fortaleza aparecendo nesse livro. Capítulo 2, versículo 1. Ele, em toda a sua arrogância, subindo na fortaleza, na torre de vigia. Vão ver, cadê Deus? Agora ele diz: sabe quem é a minha fortaleza? É o próprio Deus. Eu encontrei. Eu não subo mais para a fortaleza para questionar, para esperar respostas arrogantemente, mas para me abrigar. Humildemente. Me protege, Senhor. Deus me faz como a corça, ele diz. Essa é a salvação. A corça é aquele cervo. Em épocas de seca, os cervos viviam nas montanhas. Não há água, mas há um lugar onde há água. Nos picos das montanhas onde chovia, onde estava congelado. Para que o cervo encontrasse água, o que ele fazia? Ele subia a montanha. As pernas valentes, ligeiras, esguias, o faziam chegar até lá. E Abacuque olha para esse animal e fala: é isso que vai acontecer. Um deserto. Calamidade. Mas o Senhor vai me dar a capacidade de suportar tudo isso. Vivo. De alguma forma haverá água. De alguma forma haverá alimento. De alguma forma haverá graça. Mesmo no exílio, lendo essa poesia,
nós vamos receber força para perseverar. Lembre-se, somos o povo da aliança. 70 anos se cumprirão, mas voltaremos. Há a promessa do ungido. O texto termina dizendo tudo isso é para o mestre de canto. E é para ele tocar, salmodiar. Em outras palavras, ensinem e cantem isso ao povo. Vai chegar uma hora que eu não estarei mais aqui. O povo que vai ser derrotado, o povo que vai ser exilado. Não parem de cantar isso para eles. Lembrem eles dessas coisas. Anunciem o juízo ao próprio povo. Lembrem da aliança a esse povo. Mostrem como isso afeta e transforma a nossa vida. Tira a gente da arrogância e leva a gente para a humildade, para a confiança no que Deus diz. Diante da ira prometida por Deus, confie na salvação futura ao seu povo. Esse texto apresenta para nós uma imagem. Deus em sua ira, marchando contra os seus inimigos para destruí-los. Interessante como Paulo nos chama em Romanos 5,10, inimigos, quando ainda éramos inimigos. Imagina a cena que Abacuque está vendo, vindo em nossa direção, Deus com raios nas mãos, contra nós, inimigos, por causa de nossos pecados. Ele marcha, e ele faz justiça, e ele há de julgar, é inevitável, ele está marchando. Essa é a sua ira. Mas e em sua misericórdia? Bom, em sua misericórdia, ao marchar contra os seus inimigos, Deus desfere toda a sua ira, não contra os inimigos, mas contra o seu Filho amado, em quem tem grande alegria. Todo o castigo que os seus inimigos mereciam, ele desfere no seu amigo, no seu Filho, no Filho do seu amor, para que então pudéssemos ser vistos não como inimigos, mas como filhos, perdoados, alvos da misericórdia. A propósito, a palavra que Abacuque usa para salvação, no versículo 18, Deus da minha salvação, é a palavra hebraica Yeshá, de onde nós temos o nome derivado Yeshua, Josué, traduzido para Jesus. Em Jesus é selada a nova aliança. O Deus da nossa salvação é a pessoa do Filho. Ele é a nossa fortaleza, a nossa vitória, a nossa perseverança, não contra uma nação inimiga, mas contra o pecado, contra a morte, contra Satanás, contra qualquer inimigo que se levante contra o povo de Deus e contra a nossa alma. Ele é a nossa salvação, esperarei. A ira prometida por Deus produz temor e clamor por misericórdia naquele que lembra de seus atos de justiça do passado e confia na salvação futura ao seu povo. Eu quero concluir com aplicações, pensando em ministério. Penso pelo menos em 5. Primeira aplicação para nós. Ouça a Deus. E permita que aquilo que Ele diz conserte as suas convicções e emoções. Ouça. Não tem problema chegar até Ele com questionamentos. O problema é sair da presença dEle sem ouvir. Talvez os questionamentos foram o que te aproximaram até Ele. Então, uma vez que você está ali, passe a ouvi-lo. Rasgue o coração. Vomite tudo, mas depois ouça. E deixe que Ele comece a transformar suas convicções e suas emoções. Segunda, antes de pedir pelo juízo de Deus aos outros, clame por misericórdia diante dos seus próprios pecados. E também, você vai acabar pedindo pelos outros também. Senhor, tem misericórdia. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, são cegos. Terceira, saia do papel de inquiridor. Coloque-se em seu lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Apenas mensageiro. Arauto. Que anuncia palavras de outro. Anuncia palavras do Deus soberano. Esse é o nosso papel. Não somos inquisidores. Não somos aqueles que estão em pé de igualdade com Deus para pedir contas. Somos chamados a anunciar. É o nosso papel. Tá bom, Senhor. Como que eu justifico Deus? Como eu explico Deus? Eu não explico. Simplesmente digo o que Ele disse. Tá, mas isso aqui levanta uma questão que não tem resposta.
E como você responde isso? Não responde. Tá, mas eu não vou aceitar isso. É você com Deus. Eu não sou Deus. Eu também tenho que lidar com essa questão, mas eu sou um arauto. Ele me chamou para isso. É o meu papel como profeta. O meu papel não era para estar aqui questionando a Deus, era para estar encorajando o povo a continuar fiel. Agora eu entendi. Última. Seja um exemplo para o povo de temor, de submissão à vontade de Deus e de confiança alegre diante dos atos soberanos dele. Se na hora da calamidade, se na hora da desgraça, o nosso povo olha para a gente e vê alguém arrogante, alguém questionador, alguém seguro de si, alguém que tem todas as respostas, ou alguém amargurado, triste, desanimado, não estamos fazendo nosso papel. O povo precisa de Abacuques transformados. O povo precisa da poesia de Abacuque. O povo precisa da sua vida como uma poesia. Eu fui atingido por essa mensagem. E Deus quer tratar vocês também através dessa mensagem. Comece em nós. A ira prometida por Deus produz temor e clamor por misericórdia naquele que lembra dos seus atos de justiça do passado e confia na salvação futura de seu povo. Amém?